Olá, bom dia! Um excelente dia para você, que Deus abençoe grandemente esse teu dia e vamos começar ele, né, da melhor forma que a gente pode fazer, em contato, estando em contato com a palavra de Deus. E nós vamos começar a ler essa semana, acho que vai dar bem certinho uma semana, né? A carta de Pedro, primeira carta de Pedro. Nós lemos ali a segunda, agora vamos ler a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, e diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão de seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicados, cumprimentando aqueles que foram salvos em Jesus, aqueles que foram alcançados pela graça de Jesus, a mim e a você também. Louvado seja Deus, porque nós fazemos parte da Igreja de Cristo. No 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo, na vinda de Jesus, onde vai ser revelada essa graça de Deus, né? A presença, o poder de Deus. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos para todo tipo de provação. Falando, né? Ainda que vocês passem por dificuldades, por provações nessa terra, né? É por um pouco de tempo, porque a esperança de vocês tem que estar lá na vinda de Senhor Jesus, no dia glorioso do Senhor, na herança que nós temos em Deus. Paulo fala também a respeito disso, para a gente se alegrar na salvação, né? Que é o maior presente que nós recebemos do Senhor nessa terra. No 7, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam e, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Né? Essa alegria é o Espírito Santo que nos dá. O dom do Espírito Santo, um dos dons ali do fruto do Espírito Santo é a alegria, a paz, a bondade, a longanimidade, a gente viver nessa esperança de que Deus vai nos resgatar dessa terra, vamos ter uma vida eterna com Ele. E ainda enquanto estivermos aqui, vamos ter uma vida abundante, porque Paulo fala isso em Romanos 8, né? Que não é só lá no porvir, mas também nessa vida nós teremos uma vida de paz, uma vida guardada e protegida pelo Senhor, né? E Jesus diz que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, uma vida sem olhar para as circunstâncias, mas uma vida vivida na paz dele, na paz do Senhor, como ele mesmo diz, né? A paz que excede todo o entendimento, que não é uma paz que o mundo dá, uma paz circunstancial, mas uma paz que reina sobre qualquer circunstância. E no 10 diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e a glória que se seguiriam após esses sofrimentos. Né? Falando de todos os profetas ali, eles falaram, referenciaram no grande dia do Senhor, né? Na vinda do Senhor, principalmente ali Isaías e Jeremias falaram muito desse tempo que nós estamos vivendo hoje, né? E no 12 diz assim: a eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Então,
os profetas falaram a respeito da vinda de Jesus, falaram da anunciação desse evangelho que estaria sendo feito por meio dos apóstolos, né? Por meio daqueles que seguem a Cristo, por meio dos cristãos. Jesus falou: ide e anunciai o evangelho a todas as nações. Então esse chamado de levar a palavra de Deus é para mim e para você também, para aqueles que creem em Jesus Cristo, para aqueles que são discípulos dele, são verdadeiramente cristãos, que seguem a Cristo, né? Que pautam as suas vidas naquilo que a palavra fala. Esse é o cristão, né? Não é uma denominação, não é uma igreja, mas é o seguir a Cristo, verdadeiramente, né? Abrindo mão das nossas próprias vontades. No 13 diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, como viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Essa palavra santo, ela quer dizer separado, separado para um propósito, separado para Deus, né? Então Deus diz para a gente não se amoldar, como ele está falando ali, né? Não tomar o formato das coisas desse mundo, mas nos separar dessas coisas, viver de acordo com a piedade, com aquilo que a palavra de Deus ensina e não de acordo com o fluxo normal desse mundo. Como ele fala ali, né? Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Esse temor não é no sentido de medo, mas de temor, de reverência a Deus, ansiando por obedecê-lo, né? O filho amado é aquele que obedece o pai, né? O preferido, aquele que está sempre ali com o pai. Esse é o que mais aprende com o pai, esse é o que mais recebe do pai, que anda junto com ele. Deus quer que a gente seja esses filhos obedientes, né? Para que tudo nos vá bem, para que a gente não precise bater a cabeça por aí, como a parábola do filho pródigo, gastar tudo que tem e usufruir aí do que esse mundo oferece, para depois chegar à conclusão que a verdadeira paz e alegria está na comunhão dos santos, está com Deus, né? Está em Deus. E no 19, deixa eu ver se eu não pulei. Pulei, 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula e sem defeito, fazendo uma alusão ali lá ao tempo do Antigo Testamento, onde eram feitos sacrifícios de animais para expiar o pecado do mundo. Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus que expiou todo esse pecado. E para aquele Cordeiro ser aceito por Deus, ele tinha que ser sem mácula, sem mancha, sem defeito nenhum. E esse foi o Cordeiro de Deus. Jesus, né, nasceu sem defeito, pela graça do Espírito Santo na vida de Maria. E ele padeceu e sofreu tudo que ele passou nessa cruz, para que o sangue dele derramado, a partir do derramamento de sangue naquela cruz, nós tivéssemos a redenção dos nossos pecados, né? Tem uma parte da palavra de Deus que diz assim, né? Um princípio da palavra de Deus: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então ele derramou o próprio sangue, o Cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito de Deus, para que eu e você hoje tivéssemos esse acesso ao Pai, né? Maravilhosa graça. No 21, no 20, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Então, esse sacrifício por meio de Jesus Cristo já estava revelado lá desde do começo do mundo, quando Adão e Eva pecaram. Deus ali mesmo já traçou um plano de redenção, que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. E nesse tempo, Pedro está falando, nesse tempo que Jesus ressuscitou, o Espírito Santo de Deus pôde habitar no meio de nós. É nesse tempo que ele está sendo revelado para vocês, né? No 21,
Por meio deles, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. É o Espírito Santo de Deus que promove esse quebrantamento nos nossos corações, que nos faz crer nas coisas que a gente não vê. E quanto mais a gente cresce nessa comunhão com o Espírito Santo, mais fica evidente dentro de nós as verdades de Deus e a vontade perfeita dele para a nossa vida. Então, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente vive em paz nessa terra, porque o Espírito Santo, como Jesus falou, é o Paráclito, o Consolador, né? Ele nos traz o consolo à nossa alma, porque ele sabe, conhece as profundezas de Deus e traz clareza ao nosso espírito, aquilo que Deus está movendo na nossa vida. E aí a gente fica em paz, porque você sabe quem está cuidando de você. É lindo demais, né? Maravilhosa graça de Deus. No 22 diz assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade, ele fazendo uma referência lá, está entre parênteses aqui, né, fazendo uma referência ao que está lá em Isaías, pois toda a humanidade é como relva e toda a glória como flor da relva, toda a sua glória, né, como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra de Deus, a palavra do Senhor permanece para sempre. Comparando a gente, né? Nós somos como uma relva, uma folhagem. No nosso maior tempo de glória é como aquelas flores, né? Toda resplandecente, mas que murcha, que perece, que tem uma afinidade. Agora a palavra de Deus, ela dura para sempre, né? Glória a Deus. Essa é a palavra que lhes foi anunciada, falando: é isso que eu tenho anunciado para vocês, palavra de verdade, palavras eternas, né? Louvado seja Deus. Agora amanhã a gente continua aqui no capítulo 2. Vocês perceberam aí que eu estou gravando esses vídeos, finalmente eu compreendi aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração desde o ano passado, né? Quem acompanhava as lives da manhã sabe que eu falei assim, que eu precisava tirar um tempo com Deus, fazer essa devocional com o Senhor, né? Só que eu não precisaria parar esse tempo da manhã para isso, e eu não compreendi na época. E agora eu vejo assim que o Senhor me chamou, né? Esse horário às 6h16 é o meu momento com Ele, a minha comunhão com Ele. E é interessante porque eu leio a mesma palavra que eu leio aqui com você. Estou fazendo assim agora, que antes eu lia só ao vivo aqui com você, né? E a gente compartilhava junto e o Espírito Santo ia ministrando aos nossos corações aquela palavra. E agora o Senhor me chamou a fazer isso primeiro com Ele e depois gravar o vídeo. E eu tenho percebido assim como no meu momento ali com o Senhor, né? A palavra fala ao meu coração de acordo com aquela minha necessidade, com aquilo que Deus quer falar para mim, né? E aí quando eu venho sentar aqui com vocês, aí é outro enfoque da mesma palavra. É muito interessante. E é isso que Ele faz, e eu tenho certeza que você vai receber aí no seu coração naquilo que você precisa, né? Assim como eu recebo aqui no meu coração, naquilo que eu preciso, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Como fala lá em Hebreus, ela é capaz de separar a nossa alma do nosso espírito, aquilo que é sentimento e finitude, né? E coisas passageiras, circunstanciais, daquilo que é eterno, e edificar a nossa vida e nos trazer essa paz do Senhor. Então, ó, eu sei que eu tenho que ficar só 15 minutos para o Instagram poder publicar o vídeo, senão eu não consigo publicar ele inteiro. Mas se porventura um dia ou outro a gente passar, você pode acompanhar lá no YouTube, no canal Luciane A.R. Pereira, né? Da mesma forma como é aqui no Instagram, é lá no YouTube também. Aí você pode acompanhar o finalzinho lá, naqueles dias que passar um pouquinho do horário, né? E que você seja grandemente abençoado aí nesse dia, que seja um dia extraordinário e que você também possa ter esse tempo de intimidade com o Senhor. Pegue lá a tua palavra, a tua Bíblia, leia esse trecho novamente, deixa o Espírito Santo falar o particular dele aí no teu coração. Amém? Beijo, até amanhã.